eu tenho que fechar a apresentação, né? Eu vou interromper a minha apresentação para que tu possa apresentar. Certo. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver onde eu vou fazer isso aqui. E agora, deixa eu aqui. Interromper compartilhamento. Ok. Então, tudo bem, Eric? Então, apresenta aí para nós, por favor. Olha se dá para ver. Ah, dá para ver. Ó, legal, legal. Muito bem. Deixa eu ver isso aqui. O professor parou de falar, eu fiquei sem som mesmo. Opa, obrigado então pelo aviso aqui, eu estou preocupado aqui com a... tu podes colocar a página 50, por favor, Eric? Rola para a página 50, é isso. Então, aqui são as variáveis lógicas. A variável lógica também é representada por uma letra maiúscula, minúscula, e corresponde também a uma constante, né? Porque existe o T, que é de true, verdadeiro, né? E F de false, que é falso, né? Então, nós podemos escrevê-la com letra maiúscula ou com letra minúscula, mas com um percentual na frente, porque ela é uma constante. Então, você pode digitar aí, Eric, por favor, digitar uma variável, pode ser o A ou qualquer outra letra que tu julgue, né? E escreve percentual T, pode ser T maiúsculo, dá um Enter agora, né? Então, observe que ele responde como T também, poderia ser 1, também a resposta. E ele colocou lá à direita superior, ele criou uma variável lá, que foi exatamente... E já tinha uma variável ANS lá, né? E ele criou outra aí. Pode colocar, por exemplo... Agora vamos usar as setinhas do teclado para a gente recuperar, porque algumas a gente recupera... Isso, vamos ver. Ó, com a setinha do teclado para cima, a gente recupera o último comando. Então, apaga esse T maiúsculo e bota um T minúsculo para a gente ver, confirmar, né, que ele aceita. Então, ele aceita, ó, também. Né? E se for o falso também ali, faz favor, digita, pode ser na mesma variável, vai com a setinha para cima, bota o F lá, isso, ó, aí ele diz que é o F, pode ser F maiúsculo, F minúsculo, e responde, ele armazena do mesmo jeito, e no caso está utilizando a mesma variável. Tem uma outra janela aqui abaixo dessa esquerda superior, ali, desculpa, direita superior, ele tem um histórico aqui dos comandos, ó. Vocês vão vendo que ele vai listando um histórico de comando. Ok? Então, essas são as variáveis lógicas, a gente vai usar em determinados momentos, depois a gente vai fazer algum tipo de exercício, né? Então, eu gostaria que o Eric rolasse a página para baixo. Então, essa outra página está mostrando também 3 operações que nós estamos executando na janela de comandos. E a primeira linha, né, se refere a números exponenciais. A gente pode fazer números exponenciais de outras maneiras. Essa aí é uma delas.
Então, ali foi escrito, dado o nome da variável, né? A gente pode botar qualquer outro nome que a gente queira dar para a variável, que pode ser letras, não pode ser números, mas pode ser letra seguida de números, né? Dá para fazer isso. Ou um nome qualquer. Por exemplo, né, pode ser dado, né? Dado igual, aí escreve ali, pode ser aquele número, né, 9 e 2, só para a gente ver o que vai dar. 9 e 2. Dá um enter. Ó. Então, o número é 900. O que significa? Que é 9 vezes 10 elevado a 2. Né? Que 10 elevado a 2 é 100. Então, o E, que também pode ser o E maiúsculo, pode ser o D maiúsculo, D minúsculo, ele tem exatamente a mesma função. Ele vai fazer a mesma coisa. Certo? Também poderia ser assim, ó, a gente poderia escrever de outra forma, né? 9 asterístico, né, que é o vezes 9 asterístico, 10 circunflexo 2. Ele faz a mesma coisa. Então, não existe uma única forma de se fazer executar um número, né? Porque ali, por exemplo, o 9, o 10 ou o 2 poderiam ser uma variável. Entendeu? Então, tudo que a gente digita na linha de comando podem ser variáveis. Ou alguma coisa fixa, né? Porque é constante ou determinada pela linha de comando, ou então pode ser uma variável. Outra coisa que eu quero... Depois nós vamos experimentar isso também. Depois, agora, na segunda linha, é como se escreve um número complexo. Professor? Opa, pode falar. E se o expoente fosse negativo, como é que se colocaria? Menos 2? Experimenta, então. Isso, vai lá. Isso. Ó. Então, é 9 dividido por 100. Dá 9 centésimos, né? Ou 90 milésimos. Valeu, Eric. Então, números negativos significa que como é que se diz? Ele joga o expoente para o denominador, né? Por isso que pode ser usado, né? Beleza. A próxima linha... Pode interromper a qualquer instante que você se deseje. Professor, Opa. eu tentei colocar aqui dado para fazer com expoente negativo, só que não deu. Ah, tá. Ah, eu coloquei ao invés de 10. Entendi. Erro meu. Uhum. Certo. Por exemplo, ali, ó, o Eric está dando espaço entre a variável e o que está digitando. Não precisa, pessoal. Se quiserem, até para questões estéticas e colocar um espaço, pode colocar, mas o programa não reconhece nem espaço, nem linha em branco. Ele não reconhece isso. Certo? Então, agora, a segunda linha é um número complexo, né? Então, o primeiro número é a parte real do número complexo, e depois nós temos a parte imaginária do número complexo, que é aquele acompanhada pelo percentual i. Então, pode digitar, por favor, ali, pode botar qualquer variável. Então, o percentual aí é porque o i é uma constante, né? É a raiz de -1. Ó. E quando vocês fazem isso, ó, ele armazena na memória do computador, que está lá à direita superior, né? Está lá o e. Então, ele armazena na memória do computador esse número, né? esse conteúdo aí. Certo? E a próxima ali, ó, ou então, pode ser que ali, qualquer número, entre aspas, qualquer palavra, qualquer caractere, entre aspas, que pode ser aquele apóstrofo ali, né? A gente pode usar o apóstrofo sem problema, mas eu acho que pode ser mais rápido até digitar. Ele considera uma variável literal.
Então, faça favor, pode digitar aquele, pode ser aquela linha ali também. Eu não vi o que ele identificou lá, o erro. Eu não sei se aqui, tá ali, ele escreveu T, é de text, eu acho que é text que ele escreve, né? Ou seja, ele está dizendo que isso aqui, que foi escrito ali 234, é um texto, não é um número, ok? Então, se o Eric subir ali com a setinha e colocar o número complexo que ele digitou, coloca... Pode mais uma vez a setinha. A setinha pode ir várias vezes para cima. Põe para cima novamente, até chegar no número complexo. Isso. Agora coloca entre aspas aí esse número complexo. Ele vai considerar isso aí também. Pode ser aspas simples, tá? Pode ser o apóstrofe também. Ele vai considerar isso aí um texto. Ele não vai considerar isso um número. É um texto. Onde aqui foi o E, né? Olha lá. O E agora está escrito TE, né? Que é text. Vai aparecer text ali. Se tivesse um espaço maior ali, ia mostrar text. Então, qualquer coisa entre aspas simples ou dupla, ele vai considerar um texto. Isso, obrigado. Isso mesmo. Então, vamos rolar um pouco mais, Eric, por favor. Inclusive, aqui no caso, ó, esse slide aqui, a gente pode montar uma frase. Né? Uma frase justapondo as variáveis, somando aqui, ó, no caso, a gente está somando as variáveis, né? Porque tem a variável H, estou, o I, usando, J, Scilab. Então, se a gente somar essas variáveis, né, que ele faz, na verdade, uma concatenação, ele justapõe as informações, aí a gente pode montar uma frase, né? É claro que aqui, se fizer desse jeito, como não tem nenhum espaço, ele vai colar uma letra na outra. Então, nós precisaríamos dar um espaço, no caso, aqui dentro da aspas, né, a gente teria que dar um espaço, porque senão ele vai dar um errinho ali, né, vai faltar espaço ali. Ou então usar a função, né, pode ser concatenado com a letra, com o sinal mais, ou então com essa função aqui embaixo, ó, esse strcat. E aí ele concatena também a frase aqui. Então, são coisas assim que, eventualmente, né, a gente pode querer montar uma frase na saída com palavras já armazenadas na memória, por exemplo. Existe essa possibilidade. É porque tu colocasse todas as variáveis J, tá vendo? Pronto, sim, acabei de ver. Você pode voltar com a setinha e mudar as variáveis. A setinha para cima, pessoal, é muito útil, que não precisa a gente redigitar, é só voltar com a seta e mudar o que a gente precisa mudar. E pode mudar quantas vezes quiserem ali, vão rolando para cima que ele vai apresentando novamente o que vocês digitaram. Então, algumas vezes é bastante útil esse recurso, né? Certo? Então, isso também. Então, textos ou palavras também podem ser armazenadas em variáveis. Né? Pode rolar um pouco mais uma slide. Aqui já tem uma operação ali na 53. Ele já tem uma operação ali, ó. Porque uma coisa importante, nós podemos fazer operações com variáveis, como está aqui embaixo, ó. Mas antes é necessário que essas variáveis que estão sendo utilizadas contenham algum dado, né, como nós colocamos ali em cima. Ali tem o x e o y, contém cada uma delas um número complexo.
E aí a gente pode fazer operações quaisquer, né, com com essas variáveis, no caso, que eu já conteúdo. Ok, então podemos descer um pouco mais, por favor. Aqui, certo. Aqui nós podemos usar operações, como que é? Operações em números com funções, né? Funções trigonométricas. Então, por exemplo, a palavra, se a gente botar real x, né? Porque no caso x está lá em cima, é um número complexo. Se a gente digitar, se a gente tiver esse x na memória do computador, e se a gente digitar real x, ele vai trazer, ele vai imprimir, ou ele vai trabalhar apenas com a parte real. Imagem, né, ali, ele vai pegar a parte imaginária. E o ABS, ele vai pegar o valor absoluto, né, a hipotenusa do triângulo retângulo que corresponde ao número complexo. E aqui, ó, é um arco tangente, né, porque o número complexo tem um eixo x e um eixo y. Então, a gente pode utilizar a parte imaginária e a parte real para fazer aqui uma operação com arco tangente. Então, ele utiliza a parte imaginária dividida pela parte real, né? Acho que cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, ele faz esse cálculo, se vocês fizerem. Pode fazer aí, isso. Só basta fazer o x aí, o y não precisa. Mas o x já está lá, né? Isso, pode fazer com o x. Bom, tá lá. Mas isso aí ele está em radiano, tá? Experimenta, volta com a setinha e coloca um D atrás do N, depois do N, até um D mudo. Isso, dá um N. Veja, qual é a diferença entre esses dois? A tan é radianos, pi radianos, né? Embaixo é em graus, ele está considerando em graus. Certo? Então, sempre a função trigonométrica sem o D, ela é radianos, né? Com o D, ela é em graus. Beleza? Então, vamos rolando um pouco mais para baixo. E as operações. Aqui eu tinha feito aqui na página 55, né? Eu tinha feito. Isso aqui é uma regra de 3, só para. Se eu tenho os números em pi radianos e quero fazer e obter o valor em graus, eu poderia fazer uma regra de 3, né, dizendo que pi é 180, né, graus, e aí dá para. Foi isso que eu tinha feito aí uma vez. Okay. Pode rolar um pouco mais. Aqui algumas funções trigonométricas, né, seno, né, então ali seria seno de π sobre 3. Então o percentual tem que estar na frente do π, porque o π com percentual na frente é uma constante do Scilab. Se botar só π, ele não sabe o que é. Ele vai pensar que é uma variável que não contém dados, ou ele vai dar um erro, no caso. Né? Então, o π também poderia ser utilizado como variável. Agora, com percentual π na frente, ele é uma constante. Então, π seno, dessa forma, ele vai dar o seno em radianos. Mas se botar sin d, ele vai colocar em graus. O cosseno é a mesma coisa, né? Isso aqui é arco seno. Aqui é arco cosseno, arco tangente, secante, cossecante. Certo? Então, são todos comandos, né? E aqui, no caso, todos eles estão sendo atribuídos a essas variáveis. Aqui que eu coloquei essas variáveis, só para você ter uma noção. Porque na hora de estivermos fazendo programa, né, é importante dar um nome assim, significativo, no caso, para a variável, né, para eu não precisar tentar recordar quem é um x, quem é um y. Né? Eu dou um nome
coerente assim, com o programa que eu estou fazendo, que fica muito mais fácil, né, de trabalhar. Pode rolar um pouco mais, se você pode. Aqui é o D, né? Aquele D que eu falei de graus. Então, agora é a mesma, seria aquelas informações lá. Aqui, ó, sobre regra para nomes, né? Então, o nome de uma variável deverá começar com uma letra seguida por outras letras e números. Alguns caracteres especiais também são permitidos. Tá, vamos rolar mais um slide. Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Eu já percebi até que em algumas versões, alguns desses caracteres são permitidos, outros não, mas geralmente vocês podem até digitar ali, ó, coloca qualquer variável desse tipo que eu estou sugerindo aí, coloca um igual a alguma coisa, né? Observe que tu escrevesse o nome com letra maiúscula, né? O N. Então, nome, uma letra maiúscula é diferente de uma letra minúscula, sei lá. Então, é sempre bom tomar cuidado. Eu, por exemplo, como eu algumas vezes me distraio, eu gosto de botar todas as variáveis com letra minúscula. E eu não corro o risco de errar, né? Mas pode ser com letra maiúscula, pode também. Ele não vai dar erro, né? Então, aí no caso você tem algumas variáveis. Para testar se ele aceita, é atribuir um número aí qualquer. Bota número 1, 2, sei lá, qualquer coisa. Ele vai. Se ele não aceitar, ele vai dar um erro, né? Vamos tentar essa aqui embaixo, ó, arroba nome. Arroba nome. Ali embaixo que eu digo é na linha embaixo. Né? Acho que vai ver se ele aceita igual alguma coisa. Ó, deu um erro. Então ele não aceita, né? Ele não aceita o arroba na frente da palavra, né? Bota aquele jogo da velha lá para ver se ela aceita. Bom, agora aceita. O jogo da velha ela aceita. O cifrão ali isso. Aceita também. O ponto de interrogação, vê se ela aceita. Aceita também. Coloca um parênteses ali na frente, dá um nome, bota um parênteses. Isso, qualquer parênteses, próprio, aberto, fechado, colchete, sei lá, faz assim. Tá, bota ver se ele aceita. Ele está esperando alguma outra coisa ali. Agora é o seguinte, ó. Espera um pouquinho. Não, tudo bem, pode ir. Tem que você, quando é parênteses, tem que ser parênteses fechado ou aberto, assim. Ela aceitou, mas bota assim um colchete ou parênteses aberto, abre e fecha um parênteses ou colchete, escreve o nome de uma variável e bota igual a alguma coisa. Isso isso é chave, né? Eu não sei, com chave eu nunca utilizei, dá experimento. Dá um erro. Bota parênteses para ver. Parênteses, ou colchete. Não, pode ser colchete também. Dá erro, né? Ele não aceita. Ali naquela linha lá do nome igual a 7, ele aceitou, porque aquele lá está criando um vetor. Né? Ele aceita. A gente cria vetor assim. Tá, então o que está escrito aqui no slide 59, né? Também dizendo que o Scilab é sensitivo, ou seja, diferencia maiúscula de minúscula, como a gente estava falando para vocês, né? Então, na hora de criar uma variável, a gente tem que tomar cuidado, porque nem todos os caracteres são aceitos. Alguns podem dar um erro, né? Ok, Eric, podemos rolar um pouco mais. Vamos ver aqui. Aqui, ó, esse exemplo aqui isso, 61 aí, né? 61. Aqui, ó, o número 5 na frente da letra, ele também não aceita. Experimenta ali escrever alguma coisa assim. Igual a alguma coisa, isso. Vai dar um erro. Ele não aceita números
na frente. Após alguma letra, o nome ele aceita, mas na frente ele não aceita. Então, também aquela divisão ali, ó, A dividido por B igual a alguma coisa, ele também não aceita. Ele dá um erro. Não aceita aquela barra ali, né, como nome de variável. Certo? Então, isso aí dá para ir testando. Se vocês querem, vão usar uma variável, então quero fazer essa variável. Dá para fazer? Não, testa, atribui um valor, se não aceitar, ele é porque não aceita, tem que usar outra para representação. Né? Vamos dar mais uma roladinha, por favor, 62. É o que está escrito ali, né? O Scilab é um interpretador de expressões. Caso a expressão seja correta, será avaliada, será executada, né? E o resultado, então, será atribuído à variável. Vamos botar mais uma rodadinha. Então, ali, no caso, ele vai aquela expressão exemplo ali, ele vai fazer aquele cálculo de 10.2 mais 5.1, e se a expressão é válida, ele vai atribuir, né? Porque aquele igual é um sinal de um operador de atribuição. Então, ele vai atribuir a variável A maiúsculo. Então, se fizer isso, ele vai mostrar na janela de variáveis. Pode arrumar um pouco mais aí. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele não precisa ser... É muito usado em linguagem de programação, sabe? Ponto e vírgula. Ele significa que fechou aquela linha ali, a expressão. Mas no Scilab ele não exige que seja colocado no final da expressão um ponto e vírgula. Mas quando nós estamos trabalhando com a janela de comandos, o ponto e vírgula segura o resultado, ele não mostra o resultado. Então, vamos só fazer um exemplo ali. Coloca A igual a 5 menos 2. E não coloca ponto e vírgula. Dá um enter. Ele dá o resultado. Agora faz a mesma coisa e coloca ponto e vírgula. Ele não mostra o resultado. Então, se a gente está fazendo porque existe o local correto para fazer um programa, que é o SciNotes, que está lá à esquerda na parte superior, aquele primeiro ícone lá, isso, aí mesmo, ó. Diz que é o SciNotes. Esta é o aplicativo, né, que é feito para a gente fazer um programa, é aí, porque a gente pode salvar, né, pode corrigir, pode tornar a executar, ele está sempre prontinho para ser executado, a gente pode copiar, modificar, e o que a gente quiser, né. Na janela de comandos, se a gente escrever um programa ali, a gente tem que tomar cuidado, porque ele não é feito para fazer um programa. Então, se a gente precisar fazer algum cálculo desse tipo e a gente quer que ele fique mais limpo, a gente poderia usar o ponto e vírgula. Mas eu recomendo que essa janela seja utilizada apenas para executar um comando, usar o Scilab como se fosse uma calculadora, mas nesse sentido. E quando nós fizermos programas, a gente faz lá no SciNotes. Vamos rolar um pouco mais, Eric. Aqui. Tá, o ANS, que eu acho que já falei para vocês, que o ANS, quando a gente não atribui uma variável, ele atribui ao ANS, que é uma variável padrão dele. Então, se a gente não der uma variável, ele sempre vai substituir o valor anterior do ANS, e sempre vai armazenar na memória do computador esse ANS. Acho que a gente já fez, inclusive aqui na janela aqui, superior à direita, tem um ANS lá, ó, que o Eric colocou em algum momento, tem um conteúdo lá do ANS. Mas se ele, por exemplo, colocar isso, ó, se o Eric vai fazer isso aí agora, o ANS já mudou de valor, né, porque ele não atribuiu variável. Se ele fizer qualquer outro cálculo, ele vai mudar, vai estar sempre mudando, porque ele é uma variável para quando a pessoa não atribui o nome de variável. Ok? Vamos rolar um pouquinho mais, Eric, por favor. Aqui são os operadores, que, né, ó, por exemplo, esse aqui, o mais é o operador de adição, a gente já vem utilizando, o menos o operador de subtração, né, bem comum, a gente utiliza no nosso dia a dia.
O asterístico é a multiplicação. Essa barra inclinada para a direita é divisão à direita. A barra inclinada à esquerda é divisão à esquerda. O circunflexo é elevado à potência, né? A gente é bom não dar espaço ali, não, mas acho que dando espaço ele vai considerar o número que está à esquerda, né, sempre. E apóstrofo, aquele apóstrofo lá pode ser transposto ou conjugado, né? Dependendo do conjugado é um número complexo, né? E o conjugado é espelhado, e é para baixo, né? Fica no eixo para baixo do gráfico, né? E transposto é quando é um vetor. Aí, se é um vetor linha, ele coloca vetor coluna. Né? Então, vamos fazer um exemplo aí. Coloca aí, sei lá, Professor, Opa, pode falar. é que eu não vi muito sentido esse divisão à esquerda, divisão à direita pela barra. O senhor poderia mostrar um exemplo de cada, Sim. por gentileza? Eric, faça favor aí. Bota qualquer número dividido com aquela barrinha e depois inverte ali a barrinha. Olha lá. 10 dividido por 2 dá 5. 2 dividido por 10... Aí, no caso ali, a barra invertida significaria 2 dividido por 10, que dá 0,2. Valeu, obrigado. Então, é isso aí. Se vocês querem ver, por exemplo, o transposto, né? Vamos ver o que é o transposto. A gente poderia criar um vetor aí rapidinho aí. Bota qualquer letra aí. Vetor, isso, igual. Desculpa, colchete. Abre colchete, escreve 1, 2, 3, 4. Pode ser com vírgula, pode ser espaçados. Tem que ter um espaço ou vírgula aí no meio deles. Isso. Ok? Dá Enter. Então ele criou uma variável lá à direita superior, que não está mostrando porque já tem muita coisa, né? Então, se rolar, ele criou essa palavra vetor, não sei onde é que está, mas ele está lá. Ele não deu erro aqui. Agora faz o seguinte, ó, coloca... Eu acho que ele vai fazer isso aí. Escreve vetor, a palavra novamente vetor, e coloca aquele apóstrofo ali. Acho que só assim já dá. Dá um enter, por favor. Ó, ele passou, tu tinhas criado, né, o Eric tinha criado um vetor linha. Ele aplicou o conjugado, o transposto ali, né? Ele passou para um vetor coluna. Certo? Então, isso para vetores, ele faz isso. Agora, por número complexo, né? Cria um número complexo aí, por favor. Isso, vezes, isso, beleza. Tá. Então, ele colocou isso aí no ANS, né? Tudo bem, tá, tudo bem. Tudo bem, beleza. Não tem problema. Agora, vamos achar o conjugado desse número. Então, tu pode colocar até uma outra variável assim, ó, conge, escreve lá conge, igual, aí escreve aquela variável que tu escrevesse ali, apóstrofo, enter. Ó, observe que a parte imaginária ficou negativa, certo? Então, o que significa isso para o número complexo? Significa que o número, o ponto, né, que representa o número complexo, passou do quadrante aqui, como é que é? Passou do segundo quadrante para o quarto quadrante, né? Acho que é isso que se fala, né? Ele passa do quadrante que estava em cima, né? Que eu acho que é o primeiro quadrante, e vou passar para baixo, que era o quarto quadrante. Então, isso é o conjugado. Ok? Vamos rolando aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, é só abrir o microfone aí. Ok? O que é que nós temos mais aqui? Tem que tomar cuidado, por exemplo, também com relação à precedência, né? Depois a gente vai ver sobre precedência.
Aqui não é, aqui é só mais um exercício, né? Mas eu vi aqueles parênteses ali, me lembrei da precedência que depois a gente vai ver. Pode rolar. Aqui tem mais outros operadores, ó. Então, a gente já conhece os operadores, talvez o que seja mais típico do Scilab seja esses últimos, seriam principalmente esse diferente ali, né? Mas a gente já conhece o menor, menor igual, o maior, maior igual, e igual. Olha a diferença, ó. Isso aqui é um operador relacional, são operadores relacionais. O que que é? Ele relaciona dois números ou duas variáveis. Nós podemos fazer comparações de duas variáveis. Quase sempre isso é que acontece, né? Então, apenas um sinal de igual significa atribuição. Então, ele é um operador de atribuição, ou seja, nós estamos pegando o conteúdo que está à direita, estamos colocando o conteúdo numa variável à esquerda. É isso que acontece. Okay? Então, dois sinais iguais significa, ele já é diferente, ele está fazendo uma comparação. Se botar A e B e dois sinais iguais, ele vai perguntar se as duas variáveis são iguais. Certo? E se botar apenas um sinal, ele pega o conteúdo da variável B e coloca em variável A. Vamos testar ali? Vamos ver então? Coloca ou pode pegar uma variável já existente ou cria uma outra variável, né, tá, já tem um vetor. Não, olha que eu... estranho aqui, deixa eu ver. Aqui ele comparou... aqui, o que ele fez? O que continua A? Digita, coloca A e dá Enter, por favor. 3. Eu acho que ele pegou falso, falso, verdadeiro, que era 1, 2, 3, e falso, 4. Pois é, ele está dizendo que é 3, né? Mas o vetor é igual a A, né? O vetor que tu colocasse é igual a A, né? Como é que foi? O vetor, ele tava 1, 2, 3 e 4 aqui. Certo, certo. Não, mas ele estava assim, ó, desse jeito aqui, ó, não estava desse jeito. Mas tudo bem, tá. Eu acho que ele considerou mesmo assim, tá. Então ele considerou falso, falso, verdadeiro, tá. Porque é 1, 2, 3, 4, né? Certo. Eu não me lembrava mais quem era o A. Beleza. Mas pode, por exemplo, assim, ó, bota assim, vamos criar outras variáveis, bota A igual a 3 e B igual a 4. Agora faz assim, ó, A igual a B. Ele vai dar falso, porque nós estamos comparando, nós estamos fazendo uma relação entre A e B. Ele diz que é falso, são diferentes. Agora tu faz assim, A igual a B. A igual a B, entre. Agora funcionou. Por quê? O que ele fez? Ele pegou o conteúdo de B e colocou em A. Então agora se tu fizer A igual a B, vai dar verdadeiro, né? Porque agora os dois são iguais. Ó, true. Professor, se eu pegar uma variável e colocar dentro da outra e alterar a variável, por exemplo, eu coloquei o B dentro do A. Se eu alterar o B, ele vai alterar o A também? Possivelmente, experimenta. Porque eu não sei se ele... eu não sei, experimento isso. Não? Não. Não. É porque ele não mantém, a operação ele não mantém, ele mantém o valor, que foi uma atribuição anterior, mas ele não fica com aquilo na memória, a não ser que fosse um programa, tá? Fosse um programa que a gente fizesse, quando mudar uma variável, a outra vai ser atribuída, aí tudo bem, aí é um programa, está dentro de uma rotina, certo? Aí ele fica repetindo aquilo e fica alterando o programa, alterando o valor da variável. Mas nesse caso aí, não. Certo. Ok. Beleza? Então vimos os operadores relacionais, que ele justamente compara duas variáveis ou dois valores, né? Pode rolar um pouquinho, por favor. E a mesma coisa, que seria um exemplo, né?
Por exemplo, se o A fosse 3 e o B fosse 4, né, nós acabamos de fazer, dá para fazer essa comparação, inclusive menor ou igual, maior ou igual. Então, a resposta de cada uma dessas linhas é verdadeiro ou falso. É isso que ele vai responder. Ok? Nós não chegamos a fazer essa comparação, mas vocês podem fazer. Aqui são os lógicos, os relacionais em relação ao conteúdo lógico. Ou seja, conteúdo lógico é verdadeiro e falso, ou 0 e 1. Um. Então, esse aqui é o E, esse aqui é o OU, esse aqui é o não. Vocês, que eu acho que vocês não, isso aí quem, vamos dizer assim, não é que não dê para utilizar, dá para utilizar, é mais para quem utiliza a eletrônica digital, trabalha muito com isso, tá? Mas dá para vocês utilizarem também, né? Por exemplo, deixa eu ver uma situação. Eu posso depois ver algum exemplo aí para a gente experimentar isso aí, mas por enquanto vamos deixar assim, eu coloquei um aqui. Deixa eu botar aqui a 70, página 70, eu vou colocar um exemplo, senão eu não vou lembrar de fazer isso. Tá, pode rolar, faz favor. Aqui já tem exemplo, deixa eu ver se serve para vocês. Aqui, ó, eu acho que não vai ser muito claro para vocês, né, porque é mais para quem trabalha com eletrônica digital. Vamos rolar, depois eu vou achar um outro exemplo mais para vocês. Aqui eu tenho feito alguns exercícios, assim, né, que a gente pode até dar uma olhada ali, eu fiz algumas perguntas aqui, que é basicamente perguntas assim que a gente vai pôr, né? Onde é armazenado o resultado de uma operação caso nenhuma variável seja definida? Qual é a resposta dessa pergunta? Na answer. O AMS, né? Na variável AMS. Exatamente, no answer. Escreva 3 nomes de variáveis possíveis e 3 não possíveis. Aí é aqueles testezinhos lá, assim, verificar o que pode e o que não pode. SQRT, né? Que função é essa? Digita ali, por favor. Acho que nós já fizemos. SQRT. É raiz quadrada? Raiz quadrada, exatamente. Bota o número ali no meio do parênteses. Bota 9 aí, só para a gente ver. 9. Olha lá. Raiz quadrada, né? 3. O que acontece se não usarmos o caractere percentual na frente de uma constante? Então, coloca π, né? Se atribuir um valor, se der só π, só dá um enter aí para ver. Ele não sabe o que é isso, né? Mas agora bota percentual π. Ele sabe. Mas tu poderia fazer o seguinte, π igual a 3, por exemplo. Aí ele sabe, né? Bota π igual a 3. Agora escreve π. Ó, agora ele já sabe. Porque ele já está na memória do computador a variável π. Certo? Então, isso aí, inclusive, é um modo da gente verificar se a gente não definiu direito ou, de repente, usou errado a variável, né? Se ele dá um erro daquele tipo lá, ó, variável indefinida, né? Undefined variable. Aí ou seja, ele está dizendo que aquela variável não existe para ele. Então, a gente já sabe o que aconteceu, né? Ou nós erramos o nome, digitamos errado, alguma coisa assim. Qual a base do logaritmo log de 2? Eu não sei. Aqui vai ficar. Não sei se vai dar. É porque aqui é a base neperiana, né? Se a gente. Para saber a base aqui. Tem um modo, né? Se a gente. Modo para achar a base. Porque. O Neper, eu acho que é. Põe aí percentual N, eu acho que é percentual N, por favor.
percentual N, dá um Enter. Não estou lembrando qual é a base de Nepper. É o E. Percentual E, faça favor. Percentual E. Ó, essa é a base de Nepper. Então, deixa eu ver. Coloca lá log de 2. Então, vai na setinha lá, pega o Nepper. Tá, aquele ali é o valor só impresso. Eu teria que digitar aí. Não, seria o. Desculpa, não, só um pouquinho. Seria 2 elevado ao. 2 é o número, né? O logaritmo. Então, 2. Né? 2 é o número, o logaritmo é o expoente, né? Então, não, eu acho que é o seguinte, ó, 2.7, 18, 28 e 18, escreve ali, por favor. Esse é o elevado a esse número aqui, vai dar 2. Elevado a 0,6931,472, né? Entra. Tá, é isso mesmo, né? Ou seja, quando a gente escreve log de 2, 2 é o número, né? Então, essa expressão log de 2 vai achar o quê? O expoente que elevado à base dá o número 2. Por isso que nós chamamos. O expoente que elevado à base, que a base no caso é de Nepper, né? 2,7, vai dar aquele número. Então, ali, ó, qual é o resultado da expressão, aquela lá, 1.23z na menos 1. Escreve ali, por favor. 1.23. Isso. Então, o que é? É porque o E é a base 10, né? Observe que não precisa botar o asterisco, né? Quando a gente vai multiplicar por se fosse uma base, a gente teria que botar o asterisco, que é o produto. Ali, nesse caso, basta colocar o E com o valor, o valor que segue o E é o valor, é o expoente, né, no caso. No caso aqui nós colocamos menos 1. Se fosse 1, aumentaria, né, passaria a ser 12,3, né? Aí, multiplicaria por 10. Né? Então, a gente pode usar o E ou o D, maiúsculo ou minúsculo, para usar a expressão como multiplicada pela base decimal. Aquele 7 ali, ó, tudo que está entre aspas, a gente já viu, é literal, né? Não é um número, é um literal. Ali, 8, uma constante lógica pode valer 0 ou 1. É verdadeiro, né? A lógica é só 0 ou 1, ou T e F, né? Pode ser TF. Então, tem esses preços aqui, dá para fazer. Sem que ele coloque o valor. E aqui, teria que ver aqui. Só escreve essa expressão aqui para mim, 9, faça favor. Ver se ele vai reclamar alguma coisa aí. 2, 3. Isso aqui é porque ele está considerando que uma variável não pode ter colchete. Né? Que aqui, por exemplo, porque quando a gente vai criar um vetor, a gente pode fazer assim, mas aí a gente tem que dizer quais os elementos que estão, a posição que estão no elemento vetor. Aqui no caso, só dá um valor. E aí ele considera isso aqui como, ó, ele está inclusive apontando ali, ó. Ele está apontando ali como, ele está considerando isso aqui como o nome da variável. E ele não está reconhecendo esse colchete aqui. Isso. Aqui, ó,
Aqui 10A igual a B mais 5. Digita ali para ver. Como eu acho que nós temos um B lá, ele vai dar uma resposta, mas no momento ele B mais 5. Ó, não tem. Digita só B e dá Enter, faz agora. Não, ele tem um B. O que ele deu erro? Ah, tá, porque o número 10 na frente do A, ele não permite. Se tu inverter, A10 ele aceita. É porque o número na frente ele não aceita, né? Então, ele pegou o conteúdo do B, que era 5, e somou com mais 5 e deu 10. Então, é isso. Aqui, ó, agora rola um pouquinho mais. Aí aqui tem um operador de comparação, né? Então, se a gente tiver na memória o valor de A, ele vai comparar. Aliás, aqui nós temos que ter o valor de A e o valor de B também, né? Não vai dar um erro, caso não apareça, né? Aqui divisões, aqui expoente, aqui ele tá perguntando se é diferente, né? Tenta fazer ali para ver o que acontece. Então, se for diferente, ele vai dar qual o resultado. Ele vai dizer que é true, né? É verdadeiro, realmente é diferente. Mas se eu fizesse 5 é igual a 4, ele daria falso, né? Porque 5 é diferente de 4. E assim por diante. Também aqui, comparativo, né? 5 é menor que 4? Não, é falso. Né? E aqui são dois números, né? Digitar o segundo número no salário. Seria só para digitar esses dois números. Seria, porque, por exemplo, né? Se a gente digitar desse jeito aqui, ó, escreve aí 5 mais 2i, do jeito que está ali mesmo, né? Entra. Vai dar um erro, ó, porque ele não reconhece. No caso aqui, entre o 2 e o i, teria que ter um vezes e teria que ter um percentual na frente do i, porque senão ele não vai reconhecer como número complexo. Né? Exatamente. Então, só esse detalhe assim, para a gente consolidar isso aí, né? Ali, ó, por exemplo, o 17 ali, ó, 2 elevado a 4, né? Não dá para... quer dizer, nos livros, a gente conta desse jeito. Né? Mas o Scilab não é diferente. Tem que ser 2 circunflexo 4. Aí ele considera 2 elevado a 4. Daquele jeito ali, se digitar. Aliás, não vai conseguir nem colocar o 4 daquele formato ali, não consegue. Ele colocar o asterisco, o circunflexo 4. Aqui tem uma expressão, né? Sei lá, 1 dividido por 2, mais 3 dividido por 2, mais 5 dividido por 4, ou seja, a gente pode fazer expressões complexas, né? Para ser atribuído, nesse caso aqui, a ser atribuído a variável ANS, porque nós não colocamos uma variável ali. Né? Aqui tem outros logs, né? Porque quando a gente não coloca qual a base do log, como esse terceiro aqui, ó, log de 10, né? Esse terceiro aí, exatamente. Como a gente não especificou a base, ele é a base de Nepper, é aquela base lá, 2.7, alguma coisa, né? Mas aqui, esses dois aqui, ó, a gente está dizendo que aqui é a base 10 e ali é a base 2. Então, a gente vai ter resultados diferentes. Né? Tá certo? Acho que é isso aí. Como é que está o nosso tempo? Eu acho que deu 3 e... Deu, né? Deu o nosso tempo aí. Ok, pessoal? Então, obrigado pelo Eric aí, né? Mais um colega aí que nos ajudou aí. E eu espero que na nosso próximo encontro aí também a gente, outros, né, colegas vocês aí que possam também
segundos.